Olá pessoal, eu sou o Acolon e eu trouxe para vocês mais uma carta do baralho cigano Lenormand. E a carta de hoje é a carta de número 5, a carta da árvore, dando continuidade no nosso pequeno curso sobre o significado das cartas do baralho cigano Lenormand. Mas antes, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Para quem se interessa pelo tarô, quer se aprofundar no mundo do tarô, eu desenvolvi dois e-books, um relacionado aos arcanos maiores e outro relacionado aos arcanos menores do tarô. Nos dois, eu adicionei poesias místicas de minha autoria, então são duas poesias místicas relacionadas aos arcanos maiores e 56 poesias místicas relacionadas aos arcanos menores do tarô. Fora isso, eu também adicionei os aspectos psicológicos e arquétipos de cada arcano, tanto maior quanto menor, e também os signos e planetas relacionados com cada arcano. Então é um material bastante extenso. Os arcanos maiores contêm aproximadamente 227 páginas e os arcanos menores cerca de 400 páginas, pessoal. Então é um material bastante extenso, deu muito trabalho para fazer e eu estou disponibilizando para vocês, quem tiver o interesse. O preço é super acessível. Então não perca essa oportunidade, quem tiver interesse é só acessar o link aí embaixo e bora pro vídeo. Carta da árvore. Pessoal, o que a gente consegue entender aqui olhando para essa carta, para uma árvore? A gente consegue entender que a árvore, para ela se desenvolver bem, ela precisa ter estabilidade, ela precisa estar saudável. Então, só que a gente já conseguiu duas palavras-chave, né? Que é estabilidade, saúde, né? O que mais que a gente pode dizer aqui? A árvore ela cresce, então a gente pode adicionar aí uma palavra chamada crescimento. O que mais? A árvore tem raízes. Nós não estamos observando as raízes aqui, mas ela tem raízes. Então, a própria palavra raiz a gente pode adicionar olhando para essa carta, só que a gente também consegue extrair um entendimento muito grande disso. Quanto maior a árvore, mais profundas serão suas raízes, né? Então isso dá uma ideia para a gente também que quanto mais você quiser crescer, mais profundas as suas raízes têm que ser, né? Para poder crescer forte, para ser algo que não caia, né? Não se quebre com qualquer ventania, qualquer situação. E nós não estamos falando de ventania, né, pessoal, nesse caso. Então, a gente consegue extrair essa informação da árvore. Se a gente estiver falando de uma questão familiar, por exemplo, como está a minha família nesse momento, né? E sai a carta da árvore. Ela está forte, né? Se a árvore no deck ela for assim bonita, né? Saudável, a sua família está bem. Agora, se sai num contexto negativo, por exemplo, a árvore vai indicar pra gente que a família pode estar doente, mas não necessariamente no sentido de doença. Ela pode estar passando por obstáculos diversos. Talvez uma família que está desunida, aí depende do contexto das outras cartas, né? Mas se ela sai no negativo, a família ela não está saudável, tá? É essa palavra que eu estava tentando encontrar. Num contexto positivo, a família está muito bem, está crescendo, né? É um momento de crescimento para a família também. Numa questão amorosa, pessoal, o que a gente consegue extrair de informação da carta da árvore? A gente pode estar falando aí de uma relação estável, né? De que esse relacionamento tem tudo para crescer, para se desenvolver cada vez mais, né? Que mais? A árvore, ela contém muitos galhos também e folhas, né? Ela também gera frutos, né? Algumas árvores geram frutos, então a gente pode estar falando também de que no amor as coisas estão crescendo, os frutos começarão a aparecer, né, dessa relação. Podem ser filhos, pode ser abertura também de uma empresa em conjunto, uma união mais compromissada, como até mesmo um casamento, dependendo das cartas ao redor, né? Mas ela sempre estará ligada assim com laços profundos no que se refere ao amor e família. Numa questão sexual, pessoal, o que a gente pode extrair de informação daqui? A gente consegue extrair algo que, numa questão sexual, que é algo um pouco mais duradouro, né? Que é algo um pouco mais lento, mais duradouro. Para quem tem interesse, né, de saber, por exemplo, como que aquela pessoa é na cama e sai a carta da árvore, no meu entendimento, é uma pessoa que gosta das coisas um pouco mais lentas, mas mais estáveis, né? É uma pessoa mais natural nos seus atos, né? E de uma ligação emocional. Então, para quem não quer um envolvimento emocional, uma questão que é puramente sexual já não seria tão uma boa ideia, tá?
E aqui também me traz muito uma ideia de fertilidade ao mesmo tempo, porque a árvore ela tem que estar fértil para crescer, né? Tem que estar em terreno fértil também. Então ela me dá essa ideia de fertilidade. Então, para quem também não quer acabar tendo uma surpresinha 9 meses depois, né, pessoal? Então tem que se cuidar também. Porque inclusive essa carta ela já saiu para mim também como gravidez, tá? E se confirmou tempos depois, então cuidado. O que mais que a gente consegue extrair? Numa questão de saúde, por exemplo, a árvore ela está muito relacionada com a saúde, né? Porque para uma árvore crescer ela tem que estar saudável. Então a gente consegue extrair a ideia de que a árvore está muito relacionada com a saúde. O que mais que a gente pode dizer? Ela está relacionada com doenças um pouco mais crônicas. Sim, a gente pode estar falando também de problemas nas veias, né? A árvore ela tem muitos galhos que se ramificam, né? Então as raízes também. Então a gente pode estar falando do sistema do corpo humano, né, que é responsável pelas veias, né? As próprias veias, no caso, problemas de varizes, por exemplo, né? E também problemas relacionados às pernas e aos pés, por causa do caule, né? O que mais que a gente pode estar falando aqui da saúde? Ah, eu vou me recuperar e sai a carta da saúde, né? Vou me recuperar de uma condição de saúde e aí sai a carta da árvore. Aqui, pessoal, a recuperação ela será lenta, né? Ela será gradativa e lenta. Isso saindo num contexto positivo, né? Ela será lenta, será gradual ali, né? Pouco a pouco e tal, mas tem recuperação. Se ela sai num aspecto negativo, precisa ter uma atenção redobrada, né? Principalmente com essa questão das veias, né? Os problemas crônicos. O que mais, pessoal, que a gente consegue extrair? Numa questão profissional, a carta ela vai representar crescimento, estabilidade, algo sólido, né? Algo que tem tudo para crescer devagar, mas com segurança, com estabilidade, né? O que mais aqui a gente consegue extrair? Numa questão espiritual, por exemplo, a gente pode estar falando de algo que está se desenvolvendo no espiritual, né? Uma evolução interna, pode ser. O que mais que a gente pode dizer aqui? A gente consegue dizer também, pessoal, sobre ancestralidade. A carta da árvore está muito ligada com a ancestralidade por causa da família. É uma carta que está ligada à família e também à ancestralidade. Então, no espiritual, a gente pode dizer aqui que você tem uma grande proteção da sua ancestralidade. Pode dizer que você está numa jornada que tem muito crescimento espiritual, muita proteção, né, espiritual. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado alguns de vocês. Boa sorte e luz na sua jornada. Me chamo Colom. Gratidão.